paz do Senhor, meus irmãos. Lição de número 13 será ministrada no dia 28 de setembro de 2025, Assembleia de Jerusalém. Eu sou a professora Amélia Lemos e eu vou fazer o comentário desta sexta-feira, dia 26 de setembro, e eu vou fazer a leitura referente a Atos, capítulo 15, versículos 30 e 31, que fala da necessidade de possuir parâmetros. Façamos a leitura. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Já falamos desta carta aqui no início dos comentários, eu creio que na segunda-feira já comentamos da carta e desse trecho aqui. Os irmãos que foram para Antioquia reuniram a igreja e entregaram a carta, que era a prova contundente de que o texto em si tinha sido escrito pelos apóstolos, chancelado pelos anciãos e pela igreja de Jerusalém. Lembrando que a igreja de Jerusalém era a igreja central e era esta a organização da igreja na época. E sendo a igreja de Jerusalém a igreja central, a igreja dos apóstolos, em primeira instância, nós vemos que os parâmetros, de certa forma, viriam de lá. E sendo os apóstolos os fundadores da igreja em si, e que andaram com Jesus, teriam mais credibilidade para escrever acerca dos princípios que a igreja deveria seguir. Porque todos nós precisamos de parâmetro, todos nós precisamos de limites, todos nós precisamos saber como deve ser o nosso caminho. E a igreja também necessitava disso, porque a igreja estava em processo de crescimento espiritual, era ainda criança na fé, né? E como criança na fé, nesse processo de crescimento, ela precisava de vitamina, de orientação, direcionamento, repreensão, tanto que quando eles leram a carta, diz o texto bíblico que se alegraram pela exortação. É interessante observar a atitude humilde dos irmãos quando se depararam com o texto e viram que estavam sendo exortados e talvez sendo repreendidos para não se associarem com aqueles que estavam procurando convencê-los a se comportar de acordo com os seguidores da lei. Então, Judas e Silas, usados pelo Senhor, né, cheios do Espírito Santo, exortaram também e confirmaram os irmãos com palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ocupando o primeiro lugar na igreja, ela nos santifica, ela nos purifica. A Bíblia diz que nós somos santificados pela palavra. E a palavra também, sendo metaforizada pela água, quer dizer que ela nos limpa, não é? Se há sujeira, se há algo que está nos manchando na nossa vida espiritual, nós temos a certeza de que a palavra de Deus nos purifica, nos limpa. E é por isso que os apóstolos aqui repreendem os irmãos e diz:
abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue. Se houvesse alguém que já tivesse passado por uma situação semelhante, estava sendo agora purificado pela palavra, e da carne sufocada, se abstenham, da fornicação, se abstenham, sejam purificados pela palavra, não vivam mais isso, se afastem disso, deixem disto, apenas sigam isto. Que se vocês observarem estes aspectos, vocês já serão santificados. Não precisarão guardar o sábado, não precisarão circuncidar-se, não precisarão seguir os outros ritos da lei para serem santificados. Basta seguirem esses 4 requisitos que vocês já serão purificados, santificados para Deus, e o Senhor se agradará de vocês. Então, para os crentes, provavelmente foi um alívio, porque muitos estavam querendo lançar sobre os crentes um peso que eles não poderiam carregar. E repetindo o que já foi dito, não foi este o ensinamento do nosso Jesus. Então, era necessário que os parâmetros que a palavra estabelecia fossem recolocados no lugar, fossem reestabelecidos, e as pessoas conhecessem melhor até onde elas poderiam ir. Porque tudo o que é demais, tudo o que é exagerado, acaba se tornando pecado. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de postura. Muitos, às vezes, querem ser santo demais, nesse quesito de querer retornar algumas práticas antigas e terminam pecando por não observar o que a Bíblia diz. Amém?